CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Eu deveria estar falando, né? Mais uma segunda-feira, mas hoje é terça-feira. Nós tivemos ontem um problema técnico com o palestrante que faria o estudo da noite e em cima da hora não deu para resolver o problema. Eu coloquei ontem um remake do Haroldo Dutra Dias com chat ao vivo, então nós não ficamos órfãos, deu para a gente confraternizar no chat como fazemos sempre e estudamos uma parábola do Haroldo bem explicada, né? Mas hoje, terça-feira, apesar do chamado que me antecedeu do folder, ainda está com a data de 12/12, nós realmente hoje é dia 13. Mas vamos deixar do jeito que está. E o nosso querido irmão Eduardo Henrique, se prontificou a fazer o estudo para a gente, cobrindo esta lacuna que ficou. Então, vamos lá, né? Vamos fazer uma prece curta e vamos chamar o nosso querido irmão Eduardo para fazer o estudo desta terça-feira, no lugar do estudo de segunda-feira. Então, deixa eu colocar aqui a mãozinha orando. Tá aqui. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, aquele que colocou um copo d'água próximo para ser fluidificada, que a espiritualidade haja conforme a necessidade de cada um, que nossos irmãos trabalhadores do plano invisível possam nos amparar, nos conduzir, que nosso querido irmão Eduardo Henrique venha à sua mente tudo aquilo que ele estudou, que ele possa ser intuído, conduzido e que tudo realmente saia da melhor maneira possível. Pedimos à Falange de Ismael que nesse final de ano dê uma olhada em especial ao nosso Brasil, que está passando por decisões muito importantes. Então, que nós possamos orar pelo nosso Brasil, pela nossa pátria, porque muitas das vezes nós não sabemos o que pedimos e a espiritualidade sabe realmente o que é melhor para nós. Então, que seja feita a vontade do plano superior da Falange de Ismael, que governa esse nosso Brasil lindo. Então, eu rogo a espiritualidade que fica conosco agora e sempre, e que ampare nosso irmão Eduardo Henrique. Eduardo, nosso querido Dindão, é com você, querido. Olá a todos, como vocês vão? Tudo bem? Nós vamos então dar continuidade aos estudos das parábolas, né? E hoje a gente vai fazer a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é bastante conhecida de todos nós, né? E nós vamos fazer algumas reflexões em cima do assunto. E nós pensamos em começar, né, lógico, né, a parábola do bom samaritano, ela está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. No item 2, que tem justamente esse título da parábola do bom samaritano. Para a gente começar o trabalho, o que a gente pensou em fazer? A gente pensou em trazer uma apresentação dos componentes, né? Quem eram aqueles principais personagens que fizeram parte dessa parábola. Então, como personagens, né, a gente tem o primeiro deles, o doutor da lei. Eu quero lembrar a vocês que, mais uma vez, a gente teve a oportunidade de pegar imagens de... É uma igreja mormon, né, americana, e eles fazem uma qualidade, eles têm uma qualidade de vídeo muito interessante, né? A gente estava uma vez, uma determinada oportunidade, conversando
com um companheiro que trabalha com esse assunto, né, com essa parte de filmes, né, e ele comentava que a qualidade de um filme é dada principalmente pela questão da iluminação. E essa igreja faz vídeos muito ricos, com uma iluminação excepcional, e a gente tem usufruído desse trabalho desses nossos irmãos e temos utilizado aqui nos nossos estudos, né, em virtude da beleza, da utilidade e do que enriquece o nosso próprio trabalho, né? Então, esse nosso primeiro componente, né, esse nosso primeiro personagem é o doutor da lei. E dentro dessa imagem a gente consegue ver de maneira muito clara, né? É um indivíduo que é uma característica daqueles doutores da lei, indivíduos astutos, ardilosos, maliciosos, e dentro da descrição a gente pressupõe que fosse, né, que tenha sido um fariseu. É muito interessante também a gente conseguir lembrar que alguns elementos, né, que vão fazer parte da parábola, né, não existiram propriamente dito, são histórias contadas por Jesus. Mas neste caso específico, né, o fariseu ele faz parte da parábola de uma maneira ativa, porque é ele que vai provocar em Jesus as respostas e as orientações que vão na direção da parábola do bom samaritano. O segundo personagem que a gente gostaria de dizer, aí sim este trazido por Jesus, é o sacerdote, né? Eles diziam que tudo o que faziam era a serviço de Deus, mas a gente vai perceber dentro da parábola que apesar deles dizerem isso, o comportamento deles nem sempre era este comportamento. O terceiro personagem, né, o personagem principal, o levita, né? Esses levitas eles possuíam uma função secundária nos templos, né? Não possuíam posses e viviam de oferendas. Inclusive, diga-se de passagem, alguns companheiros estudiosos dizem que em função na hora que faz a distribuição das tribos, né, as tribos tinham, cada tribo tinha o seu território, né, das 12 tribos, né, lá da antiguidade, né, e foi feita essa divisão por 12 tribos, e a parte dos levitas eles não fizeram parte dessa divisão. Então, por conta disso, essa oferenda, a principal oferenda que eles recebiam, era justamente o que se chamava, ou se chama hoje em dia, de dízimo, né? Então as outras tribos faziam uma coleta e faziam doações para esses companheiros para eles sobreviverem, tá? Então essa era a origem, dizem esses historiadores que essa foi a origem da questão do dízimo, que logicamente com o passar do tempo foi totalmente deturpada, totalmente alterada, e hoje em dia a gente tem uma utilização quase que personalizada, né? A pessoa usa em benefício próprio. Muitos companheiros, infelizmente, o usam em benefício próprio. Graças a Deus, outros tantos não fazem isso, mas alguns, infelizmente, procederam dessa forma. E aí, o que a gente ainda anotou aqui nessa descrição, né, que eles se diziam puros e que não podiam ser contaminados. Então, reparem, uma pessoa que se diz pura, e a gente vai ver o comportamento deles também dentro da parábola, para a gente poder perceber que Jesus utiliza esses personagens justamente com o intuito de forçar na cabeça daquele fariseu a compreensão de que determinadas pessoas dizem que são e não são, que dizem que fazem e não fazem, né, que aparentam mais do que efetivamente são propriamente dito. E o terceiro personagem também é o samaritano, né, que após o cisma das 10 tribos, né, eu tinha dito 12, né, 10 tribos, melhor dizendo, a Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Eu vou trazer aqui uma imagem do reino de Judá e do reino de Israel. E estavam quase sempre em guerra com o reino de Judá. Então eu trouxe também aqui a divisão da Palestina, né, dessa forma, né? E aí aqui assim ao sul a gente tem o reino de Judá, cuja a capital era Jerusalém, e ao norte o reino de Israel, cuja capital era Samaria, né? E aqui mais ou menos aqui na divisa entre os dois reinos a gente tem Jericó.
a gente gosta de salientar que existia aquele hábito, né, nas festas, né, e a grande importância do templo que existia dentro de Jerusalém. E aí o que eles fazem? Eles, né, lá do reino de Israel, do reino cuja capital era Samaria, na proximidade da Samaria, né, eles construíram um templo próprio, né, num monte chamado Monte Gerazim, né, e aí isso fez, logicamente, né, aquela cisão muito mais profunda. Por quê? Porque eles acabaram não tendo, né, e criando uma opção para não precisar ir a Jerusalém nas celebrações das festas religiosas, e eles iam, ao invés de ir ao templo de Jerusalém, eles iam no templo, no Monte Gerazim, de forma que, obviamente, isso causava vamos dizer assim, uma rixa muito grande entre os companheiros ditos samaritanos da região da Samaria e aqueles, né, mais, vamos dizer assim, mais judeus propriamente ditos, né? E aí, lógico, né, quando Jesus vai olhar e vai colocar esse tipo de comportamentos, né, ele vai fazer dentro da parábola, ele constrói um quadro, uma imagem, em que num lado ele tem aqueles que nós colocamos, que aqueles que são os ditos doutores da lei, aqueles que lidam com a lei, aqueles que se dizem maiores do que os demais e que não cumprem a lei de Deus. E na outra ponta, aquele que é criticado, aquele que faz parte do grupo dos criticados, dos samaritanos, e que vai lá e age de maneira correta. Essa é a senha do trabalho. Como é que o trabalho vai começar? Como é que a situação começou? Né? Aquele companheiro, provavelmente fariseu, né? Reparem como que o artista, né? A qualidade do ator, né? Porque ele faz a inquisição, né? Ele vai fazer a pergunta para Jesus de queixo levantado, né? Daquela maneira assim bem agressiva, bem de uma maneira muito ostensiva, né? E aí ele diz: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Está futucando Jesus. O objetivo é futucar Jesus, ele só quer fazer isso. E aí Jesus responde para ele, ao invés de responder a pergunta, ele responde fazendo uma pergunta para o fariseu. Reparem que quando o fariseu estava fazendo isso, ele estava testando Jesus, estava verificando se Jesus ia responder dentro dos preceitos da lei, né? A base é essa. Ele estava fazendo uma armadilha para Jesus, né? E aí olha o que Jesus faz. Ao invés de Jesus responder caindo na armadilha, Jesus faz justamente o oposto. Jesus vai e responde fazendo uma outra pergunta e botando para que ele mesmo dissesse o que deve ser feito. E aí Jesus responde então para ele: o que está escrito na lei? O que leis nela? E aí nisso o companheiro diz para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu espírito, e até o próximo como a ti mesmo. Reparem que coisa linda que isso aí estava demonstrando. Porque na hora que o fariseu responde de maneira muito presente às questões da lei de Deus, olha que coisa interessante. Quando nós olhamos a lei de Deus, eu fiz esse quadro, o quadro pode parecer um pouco complexo, mas não é tão complexo. O que eu fiz? Aqui na primeira parte aqui em cima, eu fiz o que Jesus falou e que Marcos registrou no capítulo 12, versículo 30. E aí eu coloquei completinho assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí eu pintei de verde coração, porque essas palavras que estão em verde, elas vão aparecer justamente nas colunas dessa tabela que estão aqui, porque elas vão ser a variação de cada elemento que vai contar e que vai falar essa lei do amor. Para a gente poder verificar que a lei do amor, ela não foi um enunciado de Jesus. A lei do amor é um enunciado que já consta do conhecimento dos companheiros que eram os hebreus na época de Jesus. Ou seja, a lei do amor foi trazida, e aí nós anotamos, foi trazida em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5,
e também no livro Levítico, capítulo 19, versículo 18, que são livros que fazem parte da Torá e que são atribuídos a Moisés. A autoria desses livros é atribuída a Moisés. Então, isso quer dizer que Jesus, não foi Jesus que trouxe a lei do amor. Quem trouxe a lei do amor foi lá atrás Moisés. Mas os companheiros não seguiam a lei do amor. Por isso, justamente, que Jesus chega para reforçar e tentar trazer à tona novamente a lei do amor. Infelizmente, a verdade é que a humanidade também não seguiu a lei do amor naquela época. Tanto que nós precisamos de uma doutrina espírita para tentar reforçar e voltar novamente à tona as questões da lei do amor. É verdade que, infelizmente, parece que a humanidade ainda não entendeu esse recado. Mas isso é uma outra história. Aqui para a gente, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então o coração vai estar aqui dentro da coluna, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E aí o que acontece? Essa lei do amor, ela aparece por intermédio de Moisés no Deuteronômio. Jesus fala nela e foi registrado em Mateus capítulo 22, 37, versículo 37. Da mesma maneira, Jesus fala e Marcos registra no capítulo 12, versículo 30. E o doutor da lei, que é isso que está acontecendo nesse momento, também fala lá no Evangelho de Lucas, Lucas que anotou isso, né, no capítulo 10, versículo 27. E aí a gente vê que cada um deles falou de maneira, anotou, né, de maneira um pouquinho diferente. Como é que a gente vai fazer a leitura? Amarás ao Senhor teu Deus. Olha como é que Moisés escreveu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Tá? Qual é a interpretação de cada uma dessas questões? Coração é a questão do sentimento. A alma é por inteiro, é toda a individualidade. As forças é com raça, com raça no sentido naquele sentido assim de gana, da pessoa ir na direção, persistência, tá? De perseverança para poder fazer. Né? Por que precisa ser assim? Porque se não for dessa forma, acaba que a pessoa tenta fazer o amor, tenta fazer a lei do amor, trazer a lei do amor, aí ela não consegue, aí simplesmente lava as mãos, desiste e larga para lá. Então, uma dessas questões é justamente a força que você vai fazer. Porque aí você faz uma vez, não deu certo, faz de novo. Faz outra vez, não deu certo, faz de novo. Faz outra vez, não deu certo, faz de novo. Quantas vezes for necessárias. Nós estamos notando aí que está passando o carro do gás aqui na rua. Não tem jeito, né? Vira e mexe, a gente faz gravações e eles passam aqui em alto som, né? Se estiver aparecendo aí na gravação, paciência. E aí Jesus, percebendo a resposta do amigo, né, do companheiro, né, que foi futucar ele, diz assim: respondeste muito bem, então faze isso e viverás a vida eterna, tá? Só que o companheiro, quando vê que caiu na armadilha, aí ele fica: nossa, e agora? O que eu faço? Né? Como tem dentro da lei o amar ao próximo como a si mesmo, ele vai lá e coloca um exemplo. Mas quem é o meu próximo? Entende? Ele já está lá tentando saber quem é o meu próximo. Como é que eu vou conseguir reconhecer quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que começa dizendo assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó, né? Só essa parte aqui já é espetacular, né? Porque se está descendo, é como se Jesus estivesse pintando uma descida de vibração, tá? Porque quando a gente pega e observa as formas, né? A forma como Jesus aborda, o tempo todo Jesus coloca situações de subida de padrão vibratório. Ele sobe ao Monte das Oliveiras, ele sobe até Jerusalém, ele sobe até, né, Nazaré, ele sobe até a região da Galileia, ele sobe dentro do templo ele sobe até o tablado, o tempo todo subindo. Padrão de Jesus, o tempo todo subindo. O padrão que ele vai descrever neste caso do companheiro, tá? O que ele faz? Ele coloca o companheiro descendo o padrão vibratório. E aí o que acontece? Desceu do padrão vibratório,
caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando semi-morto. E aí o que aconteceu? Aconteceu que um outro homem, né? Aqui a gente ainda vai estar analisando essa situação, né? Porque quando fala-se a respeito do descer o padrão vibratório, a gente fez uma slide para a gente anotar a questão da sintonia com a maldade. Eu me lembro de uma descrição, de uma historinha muito simples, né? Extremamente simples, né? Que dizia que uma pessoa foi perguntar para um sábio, né, se qualquer tipo de mal poderia atingi-lo. Aí o que ele pega e diz: você está vendo essa pedra aqui no chão? Aí o camarada diz: estou. Pega a pedra e joga naquela direção ali, daquele lugar que estava vazio. Aí o cara pegou a pedra e pum, lançou na direção daquele lugar vazio. Aí ele falou: que você viu o que aconteceu? Eu falei: vi, claro que eu vi. O que aconteceu? Eu joguei a pedra e a pedra foi até lá o lugar onde ele estava falando. Isso mesmo. Agora você imagina se você tivesse construído um muro aí. Se você jogasse a pedra, o que ia acontecer? Aí ele falou: a pedra ia bater no muro e ia voltar. A pedra ia chegar lá no lugar? Ele falou: não ia chegar. E aí ele diz assim, então, sábio: pois aí é que está a grande questão. Se o mal vem na sua direção e se você não constrói um muro, um bloqueio para o mal vai chegar a você. O mal chega a você e nós, doutrina espírita, entendemos isso muito bem. Fulano está sendo obsidiado. Está sendo obsidiado porque abriu brechas mentais de vibrações, de pensamentos, de atitudes que fazem com que o espírito entre em sintonia com a pessoa e a pessoa vai ser atingida por intermédio daquela obsessão. Então esse é o segredo. Se o indivíduo desceu o padrão, ele vai ser atingido pelas vibrações de maldade. E aí, o que Jesus colocou? Que aconteceu em seguida de um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Olha a vibração do sacerdote, descendo para o mesmo caminho, tá? Estava desse padrão baixo de vibração. Ele olha o irmão caído e não vai atender o irmão caído. Terceiro elemento, um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. E aí, finalmente, o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, o que faz? O samaritano, ao invés de continuar, tendo visto o homem, foi tocado de compaixão. E aí o que ele faz? Aproximou-se daquele homem que estava caído, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Olha que coisa impressionante. Aí o que ele fez? No dia seguinte, tirou 2 denários, né, moedas, para fazer pagamento, e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Então ele não apenas salvou o homem, levou o homem em cima do seu cavalo, do seu burro, dentro do seu animal, qualquer que seja, levou até uma estalagem, já tinha cuidado das feridas do homem, hospedou o homem, pagou a hospedagem, pagou a mais pela hospedagem e ainda disse: tudo que o senhor gastar, o dono da hospedagem, tudo que o senhor gastar com ele, eu vou restituir quando eu voltar. Olha que coisa, né? E aí ele pergunta para o companheiro lá, para o fariseu: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Na hora que ele faz essa pergunta para o fariseu, eu pressuponho que o fariseu tenha ficado exatamente com este semblante que está aqui, né? Cãozinho sem dono, porque ele foi jogar uma armadilha para Jesus,
estava tentando a fazer como várias oportunidades, fazendo armadilhas, e acabou que ele foi pego pela armadilha e foi pego de uma situação que ele ficou em xeque, porque ele não, para poder responder a pergunta, ele ia ter que dizer assim: quem fez o bem, né? Olha o que ele estava sendo obrigado a dizer. Ele que tinha um tanto ódio, tinha um tanto cisma, tanta cisão com relação, né, do pessoal do reino de Judá com relação ao reino de Israel, com relação ao pessoal da Samaria. O que ele tinha que falar? Ele tinha que dizer assim, que aquele que fez o bem foi o samaritano. Então aquilo ali foi complicado. Era complicado para ele poder assumir, era complicado para ele poder falar e reconhecer dentro dessa história, né? E aí, o que você vai dizer, meu amigo? Agora não tem jeito, você vai ter que realmente dizer: foi o sacerdote? Não, não foi. Foi o levita? Não, não foi. Foi o samaritano? Aham, foi o samaritano. Essa era a resposta possível. E aí, né, o ator faz aquela cara assim, tipo assim, de derrotado, né? E aí ele pega assim, para não, derrotado, porém não deixa de ser orgulhoso, né? Então, na hora de responder, ele responde dizendo assim, que quem agiu de maneira correta foi aquele que usou da misericórdia para aquele homem que estava caído. E aí Jesus dá o cheque-mate, dizendo para ele assim: então vai e faz o mesmo, né? Então, a próxima vez, quando você vir alguém caído, faz a caridade. Quando você vir alguém que precisa de ajuda, faz a caridade, tá? Eu queria contar a vocês aqui nesse ponto. O Ricardo perguntou ontem, né, se eu poderia fazer o trabalho online, né, ao vivo, e eu disse para ele que eu estava participando de uma outra tarefa lá no Centro Espírita Jorge Niemeyer, e que infelizmente não ia ter condição. Olha que coisa impressionante, tá? Eu queria dizer que a tarefa que a gente estava fazendo era a tarefa que a gente já faz há algum tempo, né, de distribuição de alimento para nossos irmãos que estão em situação de rua. Pois eu estava no meio da distribuição, no meio da tarefa, e no meio da tarefa um irmão virou para mim e falou para mim assim: oi, seu Eduardo, tudo bem? Aí eu olhei assim, fiquei, uau, ele guardou meu nome, né? E ele disse assim: o senhor pode não lembrar de mim, mas eu lembro do senhor, porque o senhor distribui comida para a gente. Né? Não sou eu que distribuo, né? Quem faz a distribuição é a equipe que faz parte de um projeto chamado Gotas de Esperança. Mas só que não acaba que você, quando vai fazer, a pessoa acaba fixando o olhar em você que está fazendo a tarefa. E aí ele disse assim: eu ouvi e ouço tudo que o senhor fala para mim. E ele disse assim para mim: eu fui preso porque não ouvi o que o senhor falou para mim. E depois, agora eu fui solto ontem, mas eu vou seguir, vou fazer as coisas corretas para não cair mais uma vez nessa situação. E aí que tem o grande negócio da situação, porque ele virou para mim e disse para mim assim: seu Eduardo, como é que o senhor foi na sua cirurgia? Não sei se vocês se recordam, alguns sabem, outros não. Eu fiz uma cirurgia de hérnia, né, no mês de junho, no final de junho, e eu falei para alguns companheiros, falei para eles: olha, eu vou fazer uma cirurgia, orem por mim, né? Porque quando a pessoa faz a oração, você faz a oração para o outro, é você que recebe de volta, né, todas as energias, a influência dos benfeitores espirituais. E aí, quando ele falou aquilo para mim, eu fiquei assim impressionado, porque ele disse para mim assim: eu fiz muita prece pelo Senhor para que o Senhor ficasse bom logo. E aí eu percebi uma coisa extraordinária, porque naquele momento eu estava tentando doar, eu estava tentando ajudar, eu estava tentando fazer a minha parte do trabalho dentro do Gotas de Esperança de doação de alimentos para os nossos irmãos em situação de rua. E naquele momento eu percebi que quem estava recebendo, mais uma vez eu percebi que quem estava recebendo, além do que logicamente eles estavam recebendo, eu estava recebendo de volta.
E isso é o grande negócio que a gente às vezes esquece, que Jesus ensina, que Jesus repete, que Jesus repetiu e que já vieram dezenas de benfeitores espirituais, de espíritos de luz, repetindo, ensinando e falando. Façamos o bem, porque quando nós fazemos o bem às outras pessoas, nós é que acabamos sendo beneficiados, né? Não por interesse, não é porque a gente faz porque tem interesse, não. É justamente o contrário, porque a gente vai estar fazendo sem interesse. E quando a gente faz sem interesse, quando esse bem é um bem real, quando esse bem é um bem verdadeiro, acaba que a gente se sente muito bem, nós recebemos de volta o que Jesus colocava em outra passagem, dizendo assim, que nós receberemos pelo pagamento do cêntuplo do que nós doamos. É espetacular como a lei do amor ela é muito benéfica para aquele que ama, para aquele que faz o bem. E é isso que eles estão tentando ensinar, é isso que Jesus está tentando ensinar, é isso que os benfeitores estão tentando ensinar para a gente. Eles estão tentando mostrar para a gente que toda a moral de Jesus, em todos os ensinamentos, são mostradas as virtudes da caridade, da humildade, como sendo o caminho da felicidade eterna. Ou seja, eu vou sempre antepor ao egoísmo e ao orgulho a caridade e a humildade. Repetindo, ao invés de ser egoísta, ao invés de ser orgulhoso, eu vou desenvolver a caridade e a humildade. E dessa forma, com toda certeza, nós vamos progredir enquanto pessoas. Quando a gente olha, né, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Nós estamos recebendo o tempo todo convites para que nós possamos amar o próximo como a si mesmo, para que a gente possa fazer aos outros aquilo que nós desejamos que os outros façam a nós. Que a gente possa fazer de uma maneira sincera, fazer de uma maneira do fundo do coração. Eu faço assim, né? Eu sou muito visual, né? Então eu faço assim, do fundo do coração, que aquilo venha do dentro da nossa alma, porque isso é fundamental. Quando a gente faz do fundo do coração, fica melhor. Quando você faz, né, de maneira superficial, não atinge da mesma maneira. Essa que é a grande realidade. Outras coisas para a gente poder pensar. Perdoar as ofensas se nós queremos ser perdoados. Amar os nossos inimigos. Julgar a si mesmo antes de julgar os outros. Aqui nesse caso, é fundamental também esse diálogo que eu tive com o companheiro, que na hora que ele colocou a ideia, né, de que ele tinha sido preso, eu percebi que ele estava se sentindo extremamente culpado. E aí eu virei para ele e falei assim: amigo, não se preocupa com isso, tá? Nenhuma pessoa tem o direito de julgar você, tá? Se você percebeu que você cometeu um equívoco e tem vontade de acertar daqui para diante, haja dessa maneira. Mas nenhuma pessoa tem o direito de julgar o seu semelhante. Isso é fundamental que a gente possa entender, né? Que a gente, se a gente tem que fazer julgamentos, que o julgamento seja feito na nossa direção. Se você tem que ajudar o próximo, você tem que ajudar para fora. Ajudar para fora, tá? Ajudar para fora, julgar a si mesmo. Ajudar para fora, julgar a si mesmo. Percebe a diferença? O que a gente acaba fazendo muitas das vezes? A gente se ajuda muito e julga muito para fora. Tem que inverter. Tem que ajudar muito para fora e tem que julgar muito para dentro. É isso que a gente precisa fazer. Trouxe aqui uns slides rápidos para a gente poder lembrar do que a doutrina espírita traz a respeito desse lema da doutrina espírita, que é o fora da caridade não há salvação. Lá naquela clássica questão 886 do Livro dos Espíritos, está claro para a gente que o que Jesus entende como a questão da caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Em vários estudos nós já falamos a respeito, não vamos despender tempo a respeito disso hoje.
mas só para a gente poder lembrar, né? Benevolência, a gente vai lá no latim e encontra benevolere, ou benevolência é a vontade de fazer o bem da melhor maneira possível, né? Da mesma forma, a gente tem que a indulgência é o indulcere, né? In para dentro, dulcere, docilidade, é que a gente tenha uma docilidade, uma doçura imensa interior na hora de fazer, na hora de tratar, na hora de agir e ajudar os nossos irmãos. E por fim, a gente não esqueceu o perdonare, né? O perdonare, esse perdonare, né? Perdão é aquele que é o doar além de, é você perceber que você tem que dar sempre nova oportunidade e nova oportunidade a cada um daqueles que são colocados no nosso caminho. Algumas explicações que a gente já, inclusive, já colocou, né? Mas vale a pena a gente dar uma lida no texto que a gente preparou, né? Jesus coloca o samaritano considerado herético, né? Considerando uma pessoa que age de maneira equivocada, mas que tem amor ao próximo. Ele coloca esse samaritano acima do ortodoxo a quem falta a caridade. Não faz, portanto, da caridade uma das condições de salvação. É a única condição. Se outras existissem, com toda certeza ele teria mencionado essas outras situações, mas ele não menciona. Ele sempre deixa de maneira muito clara que a única coisa que a gente precisa fazer é a caridade, é o amor para os nossos semelhantes. Trouxe também esse outro quadrinho, né, para a gente poder lembrar, né, da regra como um todo, né, aí porque bem-aventurados os mansos, né, aí todas aqui todas essas passagens aqui são as bem-aventuranças. Então, para a gente poder desenvolver a mansidão, a humildade e a justiça. E, paralelamente, a gente praticar a caridade, por intermédio da benevolência, da indulgência e do perdão. Indo já na direção do encerramento do nosso trabalho, precisamos aprender a ouvir o convite que Jesus nos faz de participar da grande festa do céu, que vai ser construída dentro de cada um de nós. Só acontecerá quando apreendermos os ensinos que ele nos deixou. Reparem que não é aprendermos, é apreendermos, é guardar dentro de nós e praticarmos no dia a dia o que ele ensinou para a gente. Mas a gente reconhece e compreende que esse trabalho é um trabalho difícil, que não é um trabalho simples, não é um trabalho imediato, mas é um trabalho que a gente precisa trabalhar, porque o trabalho mais difícil é o trabalho sobre si mesmo, e ninguém é responsável pela nossa transformação, pela nossa forma diferente de proceder, por essa busca do caminho do bem. Ninguém consegue fazer isso. Só nós é que somos os detentores do poder de conseguir transformar a cada um de nós. Como exercício, eu trouxe uma imagem que eu vou deixar aqui muito brevemente para vocês verem como participa do nossa cabeça o pré-julgamento, tá? Quando a pessoa olha a imagem de maneira rápida, ela dificilmente consegue perceber que trata-se do corpo de uma menina e que o rosto da menina está atrás do rosto do menino, por isso que não está aparecendo. Quando a pessoa olha muito rapidamente, ela acha que é a menina e essa cabeça aqui é a cabeça da menina, mas essa cabeça é a cabeça do rapaz que está aqui sentado, tá? Para a gente poder perceber como a gente pré-julga antes da gente falar alguma coisa, né? A gente já vai pré-julgando, já julga, né, com muita velocidade, e a gente precisa ter cuidado como a gente faz, tá? Trouxe também outras imagens para a gente tomar cuidado, porque nós, né, quando a gente, isso aqui é aquela fila, né, que as pessoas dizem assim, que as pessoas colocam as virtudes à sua frente, né, e olham os defeitos, ficam nas nossas costas. É assim que a gente faz normalmente. Então, quando a gente está numa fila, o hábito é a gente olhar os defeitos das pessoas ao invés de olhar as virtudes das pessoas.
Então, que a gente possa tampar os olhos para não ficar vendo os defeitos dos nossos semelhantes. Muito pelo contrário, que a gente possa perceber quando uma pessoa está passando por um sufoco, perceber quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, para poder, ao invés de esperar encontrar um companheiro caído no meio da rua, para poder testar se nós estamos sendo bom samaritano, não, que a gente possa ir na direção daqueles que sofrem, buscando ter olhos de ver, buscando ter ouvido de ouvir, para identificar quem são aqueles que estão sofrendo diante da nossa caminhada. Bom, trouxe aqui algumas recordações, algumas reflexões a respeito do tema. Consideramos que o tema é bastante conhecido de todos nós, essa parábola do bom samaritano, ela é bem conhecida de todos nós, e que a paz do nosso Mestre Jesus fique dentro do coração de cada um de nós. Vamos aproveitar e vamos fazer a oração de encerramento da atividade. Deus Pai amado, nesse momento elevamos a Ti os nossos pensamentos em oração, louvando o Teu santo nome, Te agradecendo por tudo que nós recebemos no momento em que estivermos vendo esse vídeo, porque o vídeo vai ficar gravado, então a qualquer horário que a pessoa tiver acesso ao vídeo, a gente gostaria de lembrar que esses benfeitores espirituais ligados à Casa Espírita Ilha de Paquetá estarão trabalhando em nosso benefício. Muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos, e que nós possamos nesse momento Te pedir em favor de todos os nossos irmãos em humanidade que estejam necessitando de auxílio. Onde quer que haja um irmão nosso caído no caminho, que esses benfeitores possam se reunir e ajudá-los em tudo o que for necessário. Muito obrigado, Senhor, que as Tuas bênçãos se façam para todos nós. Graças a Deus. Então, uma boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de quem ouvir, de quem que estiver vendo o vídeo. Um grande abraço para todos. Obrigado, Eduardo. Obrigado por ter atendido esse chamado em cima da hora, né? Você fez essa gravação para a gente em cima da hora. Nós fomos pegos de surpresa. E como tem o ditado popular, o dono do defunto pega na alça, né? na cabeceira, pega na cabeceira, e é isso que a gente faz. Como você é o responsável por esse estudo, e eu aqui tentando organizar as palestras, então só tenho que te agradecer, né? Vamos então finalizar. O Eduardo já fez a prece de encerramento. Aquele que botou o copo com água, beba sua água agora, com a fé que realmente a espiritualidade colocou neste copo, aquilo de necessário e de merecimento de cada um, e que nós possamos ter uma noite de paz, de tranquilidade, e que amanhã, quarta-feira, nós possamos levantar para mais um dia de trabalho, né? Então, é isso aí. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.